O apelo de Elias, por Charles R. Spurgeon, pregado em 9 de novembro de 1884. Os atos de Elias foram muito singulares. Não se sabia desde os fundamentos da terra que um homem deveria fechar as portas da chuva pelo espaço de 3 anos. No entanto, Elias repentinamente entrou em cena, anunciou o julgamento do Senhor e depois desapareceu por um tempo. Quando ele reaparece, por ordem de Deus, ele ordena a Acabe que reúna os sacerdotes de Baal, e para colocar à prova a questão de saber se Baal ou Jeová era de fato Deus. Os novilhos serão mortos e postos sobre a lenha sem fogo, e o Deus que responder pelo fogo será determinado como o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus de Israel. Podemos questionar dentro de nós mesmos que direito o profeta tinha de conter as nuvens ou de colocar a honra de Deus sob teste. Suponha que o Senhor não quisesse responder-lhe pelo fogo. Ele tinha o direito de fazer a glória de Deus depender dos termos que ele propôs? A resposta é que ele tinha feito todas essas coisas de acordo com a obra de Deus. Não era um capricho dele castigar a nação com uma seca. Não era um esquema dele, inventado em seu próprio cérebro, que ele deveria colocar a divindade de Jeová ou de Baal à prova por um sacrifício a ser consumido por fogo milagroso. Oh, não! Se você ler toda a vida de Elias, verá que sempre que ele dá um passo é precedido pela expressão: a palavra do Senhor veio a Elias, o tisbita. Ele nunca age por si mesmo, Deus está atrás dele. Ele se move de acordo com a vontade divina e fala de acordo com o ensino divino. E ele pleiteia isso com o Altíssimo: tenho feito todas estas coisas conforme a tua palavra. Agora, saiba-se que é assim. Isso destaca o caráter de Elias, não como um exemplo de ousadia imprudente, mas como exemplo de um homem de mente sã. A fé em Deus é a verdadeira sabedoria. A confiança infantil na palavra de Deus é a forma mais elevada de bom senso. Acreditar naquele que não pode mentir e confiar naquele que não pode falhar é um tipo de sabedoria da qual ninguém, exceto os tolos, rirá. O mais sábio dos homens deve concordar com a opinião de que é sempre melhor colocar sua confiança onde ela certamente será justificada, e sempre melhor acreditar naquilo que não pode ser falso. Elias havia acreditado e agido de acordo com sua crença, e agora ele naturalmente espera ser justificado no que fez. Um embaixador nunca sonha que seus atos autorizados serão repudiados por seu rei. Se um homem age como seu agente e cumpre suas ordens, a responsabilidade de seus atos recai sobre você e você deve apoiá-lo. Seria de fato uma coisa atroz enviar um servo para uma missão e, quando ele a cumpriu fielmente ao pé da letra, repudiar seu envio. Não é assim com Deus. Se apenas confiarmos nele a ponto de fazer o que ele nos pede, ele nunca falhará conosco, mas ele nos ajudará, embora a terra e o inferno se interponham no caminho. Pode não ser hoje, nem amanhã, mas tão certo como vive o Senhor, chegará o tempo em que aquele que nele confiou se alegrará com sua confiança. Que se saiba que fiz todas estas coisas conforme a tua palavra. Parece-me que o apelo de Elias é para os santos obedientes um terreno firme para a oração, e para aqueles que não podem dizer que agiram de acordo com a palavra de Deus, é uma questão solene para questionar. Para começar, esta é uma terra firme para a oração. Você é um ministro de Deus, ou um obreiro na causa de Cristo, e você sai e prega o Evangelho com muitas lágrimas e orações, e continua a usar todos os meios como Cristo ordenou. Você diz a si mesmo: posso esperar ter frutos de tudo isso? Claro que você pode. Você não foi enviado em uma missão frívola. Não foi convidado a semear sementes mortas que nunca brotarão. Mas quando essa ansiedade pesar muito em seu coração, vá ao propiciatório com este como um de seus argumentos: Senhor, eu fiz de acordo com a tua palavra. Agora, deixe-se ver que é mesmo assim. Eu preguei a tua palavra e tu disseste: não voltará para mim vazia. Eu orei por essas pessoas e tu disseste: a oração fervorosa e eficaz de um homem justo pode muito. Veja-se que isso está de acordo com a tua palavra. Ou
Se você for um professor, pode dizer: eu trouxe meus filhos em súplica diante de ti, e saí depois de estudar tua palavra para ensiná-los da melhor maneira possível o caminho da salvação. Agora, Senhor, eu reivindico da tua verdade que tu deves justificar meu ensino e minha expectativa, permitindo-me ver as almas de meus filhos salvas por ti por meio de Jesus Cristo, teu Filho. Você não vê que tem um bom argumento se o Senhor o colocou para fazer este trabalho? Ele, por assim dizer, se comprometeu por esse mesmo fato a apoiá-lo em fazê-lo. E se você, com santa diligência e cuidado, fizer todas essas coisas de acordo com a palavra dele, então você pode ir com certeza ao trono da graça e dizer a ele: faça o que você disse. Tu não disseste: aquele que sai e chora, levando a preciosa semente, sem dúvida voltará com alegria trazendo seus feixes com ele? Senhor, eu fiz isso, dê-me meus feixes. Tu disseste: lança teu pão sobre as águas, pois tu o encontrarás depois de muitos dias. Senhor, eu fiz isso, e portanto suplico-te que cumpras a tua promessa para mim. Você pode pleitear dessa maneira, com a mesma ousadia que fez Elias dizer na presença de todo o povo: seja hoje conhecido que tu és Deus em Israel, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Em seguida, eu aplicaria este ensinamento a toda uma igreja. Receio que muitas igrejas de Cristo não estejam prosperando. As congregações são escassas, a igreja está diminuindo, as reuniões de oração são escassamente frequentadas, a vida espiritual baixa. Se eu puder conceber uma igreja em tal condição, que no entanto possa dizer a Deus: de acordo com a tua palavra, fizemos todas estas coisas, devo esperar ver essa igreja logo revivida em resposta à oração. A razão pela qual algumas igrejas não prosperam é porque elas não têm feito de acordo com a palavra de Deus. Eles nem mesmo se importaram em saber o que a palavra de Deus diz. Outro livro é seu padrão. Um homem é seu líder e legislador em vez da inspirada palavra de Deus. Algumas igrejas estão fazendo pouco ou nada pela conversão dos pecadores. Mas qualquer homem, em qualquer igreja, que possa ir diante de Deus e dizer: Senhor, tivemos entre nós a pregação do Evangelho e oramos fervorosamente pela bênção, reunimo-nos em torno do teu ministro e o sustentamos nos braços da oração e da fé. Nós, como cristãos individuais, procuramos cada um em seu serviço particular, saímos cada um para trazer almas a ti e vivemos em piedade de vida com a ajuda de tua graça. Agora, portanto, prospera a tua causa. Este achará nisso um bom fundamento. A prosperidade real deve vir para qualquer igreja que anda de acordo com as regras de Cristo, obedece aos ensinos de Cristo e é cheia do Espírito de Cristo. Gostaria de exortar todos os membros de igrejas que estão em um caminho pobre agora, para garantir que todas as coisas sejam feitas na palavra de Deus e então esperam em santa confiança. O fogo do céu deve vir. A bênção não pode ser retida. O mesmo princípio pode ser aplicado também a qualquer crente individual que esteja com problemas por ter feito o que é certo. Muitas vezes acontece que um homem sente: eu poderia ganhar dinheiro, mas não devo, pois o curso proposto estaria errado. Tal situação é aberta, mas envolve o que minha consciência não aprova. Prefiro sofrer do que ganhar fazendo qualquer coisa que seja questionável. Pode ser que você esteja com grandes problemas devido à obediência a Deus. Então, você é o homem acima de todos os outros que pode apresentar este caso ao Altíssimo. Senhor, conforme a tua palavra, fiz todas estas coisas e disseste: nunca te deixarei, nem te desampararei. Rogo-te que interponhas por mim. De uma forma ou de outra, Deus proverá para você. Se Ele pretende que você seja mais provado, Ele lhe dará força para suportá-lo. Faze o bem e não temas, porque assim habitarás na terra e Deus prosperará o teu alimento. Eu gostaria de aplicar este princípio. Você está ansioso para ser salvo. Você está atento à palavra e seu coração diz: deixe-me saber o que é esta salvação e como alcançá-la, pois eu a terei em qualquer obstáculo. Você já ouviu Jesus dizer:
esforce-se para entrar pela porta estreita. Você já viu a ordem dele: trabalhe, não pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna. Você deseja entrar pela porta estreita e comer da carne que perdura. Você daria mundos por tal benefício. Falaste bem, meu amigo. Agora ouça. Você não pode ter o céu por meio de suas ações, por uma questão de mérito. Não há mérito possível para ti, pois pecaste e já estás condenado. Mas Deus estabeleceu certas linhas sobre as quais prometeu encontrá-lo e abençoá-lo. Você seguiu essas linhas? Pois se tens, ele não será falso com você. Está escrito: quem crer e for batizado será salvo. Você pode vir diante de Deus e dizer: eu criei e fui batizado? Se sim, então você está em terreno firme de defesa. Está escrito novamente: quem confessar e abandonar seus pecados terá misericórdia. Depois de confessá-los e abandoná-los, você tem um direito justo sobre a promessa de Deus e pode dizer a Ele: Senhor, cumpre esta palavra a teu servo, na qual me fizeste esperar. Não há mérito em minha fé, ou em meu batismo, ou em meu arrependimento, ou em meu abandono do pecado. Contudo, como puseste tua promessa lado a lado com estas coisas, e tenho sido obediente a ti nisso, agora venho a ti e digo: prova tua própria verdade, porque fiz todas estas coisas segundo tua palavra. Nenhum pecador chegará finalmente diante de Deus e dirá: eu confiei como você me pediu para confiar e ainda assim estou perdido. É impossível. Teu sangue, se estiveres perdido, recairá sobre tua própria cabeça. Mas você nunca será capaz de colocar a condenação de sua alma na porta de Deus. Ele não é falso, é tu que é falso. Você vê então como o princípio pode ser aplicado na oração. Tenho feito estas coisas segundo a tua palavra. Portanto, ó Senhor, faça como disseste. Iremos um pouco mais no mesmo terreno, enquanto peço a vocês que se coloquem à prova por meio de autoexame para saber se vocês fizeram ou não todas essas coisas na palavra de Deus. Primeiro, deixe cada trabalhador aqui que não teve sucesso responder a esta pergunta: você fez todas essas coisas na palavra de Deus? Venha. Você tem pregado o Evangelho? Foi o Evangelho? Foi Cristo que você pregou ou apenas algo sobre Cristo? Venha. Você deu pão ao povo ou você deu a eles pratos para colocar o pão e facas para cortar o pão? Deu-lhes de beber ou deu-lhes o copo que estava perto da água? Algumas pregações não são Evangelho. É uma faca que cheira a queijo, mas não é queijo. Cuide desse assunto. Se você pregou o Evangelho, você o pregou corretamente, ou seja, você o declarou com carinho, sinceridade, clareza e simplicidade. Se você pregar o Evangelho em linguagem latinizada, as pessoas comuns não saberão o que isso significa. E se você usar grandes palavras acadêmicas e palavras de dicionário, as pessoas do mercado ficarão perdidas enquanto tentam descobrir onde você está. Você não pode esperar que Deus o abençoe, a menos que o Evangelho seja pregado de uma maneira muito simples. Você tem pregado a verdade com amor, de todo o coração, lançando-se nela como se além de tudo desejasse a conversão daqueles a quem ensinou. A oração foi misturada com isso. Você subiu ao púlpito sem orar. Você saiu dele sem oração. Você tem ido à escola sabatina sem oração. Você saiu dela sem oração. E outra pergunta: houve um exemplo para apoiar seu ensino? Irmãos, temos vivido como temos pregado? Irmãs, vocês viveram como ensinaram em suas aulas? Essas são perguntas que devemos responder, porque talvez Deus possa nos responder: não, você não fez conforme a minha palavra. Não foi meu evangelho que você pregou. Você era um pensador e pensou em seus próprios pensamentos, e nunca prometi abençoar seus pensamentos, mas apenas minha verdade revelada. Você falou sem afeto. Procuraste glorificar-te com a tua oratória. Você não se importava se as almas eram salvas ou não. Ou suponha que Deus possa apontar para você e dizer: seu exemplo
foi contrário ao seu ensino. Você olhou para um lado, mas puxou para outro. Então não há apelo na oração, há. Venha, vamos mudar. Vamos tentar subir ao mais alto grau de obediência com a ajuda do Espírito de Deus. Não que possamos merecer o sucesso, mas que podemos comandá-lo se agirmos de acordo com as ordens de Deus. Paulo planta, Apolo rega e Deus dá o crescimento. E agora deixe-me voltar para uma igreja e fazer perguntas a essa igreja. Uma certa igreja não prospera. Eu gostaria que toda a igreja deixasse esta questão passar por todos os seus membros. Nós, como igreja, reconhecemos a liderança de Cristo. Reconhecemos o livro Estatuto de Cristo, o único livro que sozinho e por si mesmo é a religião de um homem cristão. Nós, como igreja, buscamos a glória de Deus. Esse é o nosso principal e único objetivo. Estamos sofrendo de parto pelas almas das pessoas que vivem perto de nós. Estamos usando todos os meios bíblicos para iluminá-las com o Evangelho. Somos um povo santo. Nosso exemplo é o que nossos vizinhos podem seguir. Nós nos esforçamos, mesmo em comida e bebida, para fazer tudo para a glória de Deus. Estamos em oração. Oh, quantas igrejas desistem de suas reuniões de oração porque a oração não está nelas. Como eles podem esperar uma bênção? Estamos unidos? Oh, irmãos, é uma coisa horrível quando os membros da igreja falam uns contra os outros e até caluniam uns aos outros como se fossem inimigos em vez de amigos. Deus pode abençoar uma igreja como essa. Procuremos por todo o acampamento para que não haja um Acã cuja cunha roubada e vestimenta babilônica escondida em sua tenda, amarrará as mãos do Todo-Poderoso para que ele não possa lutar por seu povo. Que cada igreja cuide de si mesma nisso. Em seguida, falo com pessoas cristãs que caíram em problemas por servir a Deus. Eu coloquei isso para eles, mas eu quero fazer algumas perguntas. Você tem certeza de que serviu a Deus nele? Você sabe que há homens que se entregam a manias, caprichos e fantasias. Deus não prometeu apoiá-lo em seus caprichos. Certas pessoas são obstinadas e não se submeterão ao que todos devem suportar, que tem que ganhar seu pão em um mundo como este. Se você é uma mera mula e consegue o bastão, devo deixá-lo com sua recompensa. Mas falo aos homens de entendimento. Seja tão severo quanto um puritano contra tudo que é errado, mas seja flexível e submisso a tudo que envolve abnegação de sua parte. Deus nos suportará se a briga for dele, mas se for nossa própria briga, então podemos ajudar a nós mesmos. Há uma grande diferença entre ser teimoso e ser firme. Ser firme, por uma questão de princípio, na verdade que é ensinada pela palavra de Deus é uma coisa, mas colocar uma ideia esquisita na cabeça é outra bem diferente. Além disso, alguns homens são conscienciosos sobre certas coisas, mas não têm uma consciência completa. Alguns são conscienciosos em não receber menos, mas não são conscienciosos em dar menos. Certas pessoas são conscienciosas quanto ao descanso no sábado, mas a outra metade do mandamento é 6 dias trabalharás. E eles não se lembram dessa parte da lei. Eu gosto de uma consciência que funciona de forma justa e imparcial. Mas se sua consciência ceder por causa de seu próprio ganho ou prazer, o mundo pensará que é uma farsa e eles não estarão longe da verdade. Mas se, por conscienciosidade, você for um sofredor, Deus o suportará. Apenas examine e veja que sua consciência é iluminada pelo Espírito de Deus. E agora, para concluir, quero me dirigir ao pecador que o busca. Alguns anseiam por encontrar a paz, mas não conseguem alcançá-la. E quero que eles vejam se não foram negligentes em alguns pontos para que não pudessem dizer com Elias: tenho feito todas estas coisas conforme a tua palavra. Preciso dizer que você não pode ser salvo por suas obras. Preciso repetir várias vezes que nada do que você faz pode merecer misericórdia. A salvação deve ser um dom gratuito de Deus. Mas este é o ponto. Deus dará perdão a um pecador e paz a um coração perturbado em certas linhas. Você está totalmente nesta linha? Se assim for,
você terá paz. E se você não tem essa paz, uma coisa ou outra foi omitida. Para começar, a primeira coisa é fé. Você acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você acredita que Ele ressuscitou dos mortos? Você confia total, simplesmente, sinceramente e de uma vez por todas nele? Então está escrito: aquele que nele crê tem a vida eterna. Vá e implore isso. Não tenho paz, diz alguém. Você se arrependeu sem fingimento do pecado? Sua mente mudou totalmente sobre o pecado, de modo que o que antes você amava, agora odeia, e o que antes odiava, agora ama. Existe uma versão sincera, desistência e abandono do pecado? Não se engane, você não pode ser salvo em seus pecados. Você será salvo de seus pecados. Você e seus pecados devem se separar, ou então Cristo e você nunca se unirão. Veja isso. Trabalhe para desistir de todo o pecado e se afastar de todo o caminho falso. Caso contrário, sua fé será apenas uma fé morta e nunca o salvará. Pode ser que você tenha prejudicado uma pessoa e nunca tenha feito a restituição. O Sr. Moody fez um grande bem quando pregou a restituição. Se prejudicamos o outro, devemos compensá-lo. Devemos devolver o que roubamos, se esse for o nosso pecado. Um homem não pode esperar paz de consciência até que, tanto quanto ele possa, reparar qualquer mal que tenha feito a seus semelhantes. Cuide disso, ou talvez esta pedra esteja à sua porta e, como ela não foi removida, você nunca poderá entrar em paz. Pode ser, meu amigo, que você tenha negligenciado a oração. Agora, a oração é uma daquelas coisas sem a qual nenhum homem pode encontrar o Senhor. É assim que o buscamos. E se não o buscarmos, como o encontraremos? Se você foi negligente nessa questão de oração, não pode dizer: tenho feito todas essas coisas conforme a tua palavra. Que o Senhor o estimule a orar poderosamente e não deixá-lo ir, a menos que Ele o abençoe. Ao esperar no Senhor, Ele fará com que você encontre descanso para a sua alma. Possivelmente, no entanto, você pode ser um crente em Cristo e não ter paz, porque está associado a pessoas ímpias e vai com elas para suas loucuras e se mistura com elas em suas diversões. Você vê que não pode servir a Deus e a Mamon. Assim diz o Senhor: retirai-vos do meio deles. Separai-vos e não toqueis em coisas impuras, e eu serei um pai para vós, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Conheço um homem que se senta neste lugar. Ele provavelmente está aqui esta noite. E a respeito dele estou convencido de que a única coisa que o afasta de Cristo é a companhia com a qual ele se mistura. Não direi que sua companhia é ruim em si, mas é ruim para ele. E se há algo que é certo em si mesmo, mas se para mim se torna ruinoso, devo abandoná-lo. Não somos ordenados a cortar verrugas e excrescências, mas Jesus nos manda cortar o braço direito e arrancar os olhos certos, coisas boas em si mesmas, se forem pedras de tropeço em nosso caminho para que não possamos chegar a Cristo. O que há no mundo que vale a pena guardar se isso me envolve na perda da minha alma? Fora com isso. Portanto, muitas coisas que são lícitas para outro homem, talvez para você, podem não ser convenientes porque são prejudiciais. Muitas coisas não causam dano à maioria dos homens, e no entanto, para alguns homens elas seriam as coisas mais perigosas e, portanto, ele deveria evitá-las. Sejam uma lei para si mesmos e mantenham-se afastados de tudo que os afasta do Salvador. Talvez, no entanto, você diga: bem, até onde eu sei, eu me mantenho longe de todas as más associações e estou tentando seguir o Senhor. Deixe-me pressioná-lo com uma pergunta caseira. Você será obediente a Jesus em tudo? Se você deseja ter Cristo como Salvador, também deve tomá-lo como Rei. É por isso que ele coloca para você: quem crer e for batizado será salvo. O batismo me salvará? Certamente não, pois você não tem o direito de ser batizado até que seja salvo pela fé em Jesus Cristo. Mas lembre-se, se Cristo lhe der o comando, se você o aceitar como Rei, você é obrigado a obedecê-lo.
Se em vez de dizer seja batizado, ele simplesmente dissesse coloque uma pena em seu chapéu, você poderia ter perguntado: colocar uma pena em meu chapéu me salvará? Não, mas você é obrigado a fazê-lo porque ele manda. Se ele tivesse dito: coloque uma pedra no bolso e carregue-a com você. Se esse fosse o mandamento de Cristo, seria necessário que você pegasse a pedra e a carregasse com você. Quanto menos parece haver importância em um comando, geralmente mais depende dele. Eu vi um menino rebelde a quem seu pai disse: menino, pegue essa vara, pegue esse bastão. Não há grande importância sobre o comando, e assim o jovem se recusa a obedecer taciturnamente. Está ouvindo, menino? Pegue esse bastão. Não, ele não vai. Agora, se fosse uma grande coisa que ele tivesse sido ordenado a fazer, o que estava um pouco além de seu poder, não teria sido uma evidência tão clara de sua rebelião quando ele se recusou a fazê-lo, mas uma coisa pequena e insignificante e ainda assim ele se recusa a obedecer. Portanto, enfatizo muito isso, que você que crê em Jesus Cristo deve fazer de acordo com sua palavra. Diga: Senhor, o que queres que eu faça? Seja o que for, eu o farei, pois sou teu servo. Eu quero que você, se você for de Cristo, seja exatamente como os bravos homens que cavalgaram em Balaclava, para saber, nem dos termos reclamar, onde Jesus vem, ele vem para reinar. Se for preciso, se Jesus te chamar para isso, seja esta a tua canção. Aquele tipo de fé que desde o início clama: não farei isso, não é essencial, e depois continua dizendo: não concordo com isso e não concordo com o outro, não é fé alguma. Nesse caso, é você quem é o mestre e não Cristo. Em sua própria casa você está começando a alterar seus comandos. Oh, diz alguém, mas quanto ao batismo? Eu fui batizado, você sabe, muitos anos atrás, quando eu era um bebê. Você diz isso? Você já ouviu falar de Mary quando sua patroa disse: Mary, vá para a sala de estar, varra e tire o pó. Sua patroa foi até a sala de estar e a encontrou empoeirada. Ela disse: Mary, você não varreu o quarto e tirou o pó? Bem, senhora, sim, eu fiz. Só que primeiro espanei e depois varri. Essa foi a ordem errada e estragou tudo. E nunca será suficiente colocar os mandamentos de Cristo ao contrário, porque então eles não significam nada. Devemos fazer o que Ele nos manda, como Ele nos manda, quando Ele nos manda, na ordem em que Ele nos manda. É nosso dever simplesmente sermos obedientes, e quando somos, podemos lembrar que crer em Cristo e obedecer a Cristo é a mesma coisa. E muitas vezes nas Escrituras, a mesma palavra que pode ser lida crer, pode ser lida obedecer. Ele é o autor da salvação eterna para todos os que o obedecem, e isto é para todos os que creem nele. Confie nele de todo o coração e obedeça-o com alegria. Você pode então ir até ele na hora da morte e dizer: Senhor, eu fiz todas essas coisas em tua palavra. Não reivindico nenhum mérito, mas reivindico que mantenhas tua graciosa promessa para mim, pois tu não podes fugir de uma palavra que disseste. Deus te abençoe, amado, pelo amor de Cristo. Amém.